Oi meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma live super interessante. Como eu já havia falado, é uma live sobre queda de cabelo e tratamento cirúrgico. É a primeira live que eu falo sobre esse assunto. Vai ser com o cirurgião plástico Dr. Leandro Pereira. Ele é um cirurgião plástico muito ético, humano, e ele é o diretor-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então é uma pessoa muito importante que vai falar aqui hoje com vocês, comigo. Também estou muito feliz. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar pelos comentários aqui, né? Ou pela caixinha de perguntas, onde tem uma interrogação para quem quiser mais descrição. Só tô esperando o doutor entrar aqui. Olha, já mandou a solicitação, já vai dar... Oi, Rúbia, tudo bem? Olá, Mari, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite a todo o público que está te assistindo aí, nos assistindo, na verdade. Sim. Doutor, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu fico imensamente feliz de ter o doutor aqui, né? Alguém tão, além de ser importante, né? É uma pessoa que é humano, é um cirurgião plástico humano. Hoje em dia é tão difícil, né? Ter um cirurgião plástico que é humano, que é ético, que é bonzinho, assim. Te agradeço os elogios. Mas estamos aí, às ordens. Vamos falar sobre calvície, não é isso? Tratamento cirúrgico da calvície. Isso. Eu fiz uma micro apresentação do doutor, né? Mas eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas, né? De onde o doutor sobre sua formação, por que quis fazer cirurgia plástica, por que escolheu o Rio de Janeiro. Não sei se o doutor é natural do Rio de Janeiro também. Não. Na verdade, eu sou mineiro. Eu fiz faculdade em Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz a minha formação em cirurgia geral em Juiz de Fora e fui para o Rio de Janeiro, para a escola do professor Pitangui, para concluir a plástica. Terminado o curso, eu continuei pelo Rio de Janeiro, tenho consultório em Minas, tenho consultório em Juiz de Fora e tenho consultório no interior do Rio, numa cidade que se chama Barra Mansa, que é onde eu resido verdadeiramente. Mas eu fico sempre pulando pelas 3 cidades. Tá? E eu escolhi plástica meio que por acaso. Na minha época era bem comum, na época de faculdade, a gente trabalhar, na época de estudo, trabalhar atendendo nos pronto-socorros, com casos de urgência. E teve um cirurgião plástico que tinha que atender um acidentado e ele não conseguia, ele não tinha auxiliar, era de madrugada, ele pediu ajuda a um de nós e eu fui escolhido. E em menos de 1 hora ele tinha reconstruído toda a face daquele paciente. Eu fiquei apaixonado pela cirurgia plástica e foi um grande motivo da minha escolha, foi justamente essa poder devolver a imagem e o bem-estar dos pacientes. Foi essa a escolha. Obrigada, então. Eu vou deixar o doutor falar. Tem algumas perguntinhas aqui, mas eu vou deixar o doutor livre para falar sobre o assunto. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma orientação mais direta sobre o que é o implante, a calvície, na verdade, o que é o tratamento com a cirurgia para a enxertia dos enxertos, né, o uso dos enxertos para calvície. Provavelmente eu vou estar falando mais direcionado à calvície do padrão androgenético, ou seja, aquela calvície do homem, tá? Indiretamente, ela vai se aplicar a alguns casos muito específicos às mulheres, tá? E a gente pode pontuar quando isso aconteceu, então, nas suas dúvidas, tá? Fica à vontade para me interromper, caso eu mude um pouquinho a linha de pensamento, tá? Vamos lá. Qual é o mecanismo da calvície, né? A calvície masculina. O mecanismo da calvície, ele é causado por um fator hormonal. Ou seja, o paciente tem uma predisposição genética, normalmente de origem familiar, né, tem os antecedentes familiares que a gente consegue perceber isso, né? Às vezes o pai, o tio, o avô são calvos, e aí o paciente vai desenvolver a calvície após a puberdade. Por que ele começa após a puberdade? Porque quando a taxa de hormônio masculino se eleva a um ponto a desencadear a queda dos fios de cabelo. Tá?
Então, esse processo de queda, ele, na verdade, ele ocorre todos os dias normalmente. Por isso que a gente escuta assim, se cair de 80, 100 fios é normal. Realmente é normal. Só que isso é um ciclo e esse fio de cabelo normalmente volta a crescer. Com a presença do hormônio masculino, que vai sofrer algumas conversões, para esses pacientes que são predispostos à calvície, o fio ele nasce, mas ele volta a nascer de uma forma microscópica. Ele não tem esse padrão estético que a gente está acostumado. Se a gente passar a mão no nariz ou na testa, a gente vê que tem como se fosse um pelo muito fininho, como se fosse um veludo. Na verdade, os fios do couro cabeludo vão se transformar nesse fio fininho que a gente chama de velo, tá? Bom, a medicina ela tem algumas ideias para se tratar essa queda de cabelo, tá? Basicamente, vamos falar aqui das que são efetivamente consagradas. Não que existam outras formas e que possam ser efetivas. Mas a primeira delas é uma medicação chamada minoxidil, tá? O que o minoxidil faz? Ele aumenta a quantidade de sangue que chega para a célula do fio de cabelo, ele fica mais nutrido e, teoricamente, ele cresce mais. Tem uma resposta pequena para alguns pacientes, tem uma resposta ótima para outros, mas ele tem um espectro de ação muito limitado, ou seja, não é todo paciente que vai se beneficiar do uso do minoxidil, embora a gente sempre prescreva, porque ele é uma medicação que tem efeito, mas tem situação limitada. Em termos de medicação, a mais indicada hoje em dia, que a gente mais tem controle do efeito, é a finasterida, tá? A finasterida é um bloqueador de hormônio masculino. Ele é usado no uso do câncer de próstata, de outras situações, mas a gente dá uma dose muito baixinha. Essa dose muito baixinha, teoricamente, vai agir na célula do fio de cabelo e conter a queda, tá? No passado, aí há 10, 15 anos atrás, talvez a gente dissesse assim, toma a finasterida que o teu cabelo vai crescer. Hoje isso foi mudando e a ideia básica da finasterida é que a gente mantenha os fios de cabelo que estão em processo de queda. Então, hoje, a principal visão é a gente usar a finasterida como um mecanismo de manutenção. Pronto, isso é o tratamento clínico da calvície. Eu não faço essa parte, eu deixo sempre a cargo da dermatologia, que está sempre muito mais atualizada, muito mais bem orientada, na minha opinião, para esse tipo de tratamento. Ou seja, cada um na sua área. Eu me dedico ao tratamento cirúrgico, tá? E o que a cirurgia propõe? A cirurgia ela vai tirar fios de uma determinada região e vai levar para outra região. Então, se a gente for pensar no paciente masculino, o que a gente vai observar é que mesmo o paciente que é totalmente calvo, ele mantém os fios dessa região, né? Porque geneticamente são fios diferentes. E o que a gente vai propor no mecanismo cirúrgico? Vamos tirar fios dessa região e vamos levar para cá. Como esse fio ele é imune à ação do hormônio, ele continua crescendo aqui normalmente, como se fosse um cabelo normal, por toda a vida. E ele mantém sempre a característica de onde ele veio. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tirar meu cabelo daqui e colocar na minha barba, ele não vai engrossar e virar um fio de barba. Ele vai crescer sempre como cabelo de onde ele veio. Já que esse é muito parecido com esse, é o que a gente faz. E como é que foi a evolução dessa cirurgia? Essa cirurgia começou nos anos 70, ter uma difusão maior, né? Mas lá pelos anos 70, 80, fazia-se uma retirada que a gente chamava de tufos. A gente tinha um punch, que a gente diz, de mais ou menos ali meio centímetro de diâmetro. A gente vinha tirando aqueles tufinhos e ficava aquele cabelo de boneca, que todo mundo achava um resultado muito ruim. Isso foi evoluindo e a gente percebeu que a gente podia dividir esses fios de uma maneira a obedecer à forma como ele nasce na natureza. Então, na natureza, a gente tem fios que saem sozinhos pela pele e tem fios que nascem em grupos. Então, a partir dos anos 90, a gente começou a utilizar no ato cirúrgico o uso do microscópio e esse microscópio permitiu a gente ver os fios que nascem sozinhos, a gente vai usar na linha de frente para dar um acabamento, para dar um resultado melhor. E os fios que nascem em grupo, a gente vai utilizando mais para a região posterior, que são fios bons para dar densidade. Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. O que muda é como a gente vai obter esses fios.
tá certo? Então, hoje a gente tem basicamente duas formas de se obter esses fios. Existe uma cirurgia tradicional, que quando eu digo tradicional, não quer dizer que ela é antiga ou é ruim, mas ela tem as suas indicações, que é a retirada de um fuso de pele na região doadora, da nuca, né? Nessa cirurgia, a gente precisa da ponta, a gente precisa suturar essa ferida, e o fio, a cicatriz ela não aparece desde que você tenha o cabelo um pouquinho mais longo, né? E você acaba tendo uma cicatriz linear. Essa cicatriz, por vezes, ela pode ser algo inconveniente para o paciente. Por exemplo, um paciente que quer usar o cabelo raspado, ou alguém que quer fazer alguma atividade física logo de imediato, por exemplo, um atleta que não pode esperar o tempo de cicatrização. Então, isso foi dando origem a uma evolução daquela técnica antiga que era dos tufos. Ao invés de eu tirar aquele tufo com um punch grande, hoje a gente tira com uma coisa pequenininha, uma pontinha muito fininha. Então, nesse caso, o paciente precisa raspar o cabelo e nós vamos tirar espalhados pelo couro cabeludo aqueles fiozinhos que a gente vai colocar. Bom, essa é a principal indicação, as principais técnicas cirúrgicas que a gente tem disponíveis hoje em dia, tá? Bom, em termos de pós-operatório, ele é muito tranquilo, tá? Não tem muita repercussão, o paciente normalmente tem alta no mesmo dia, não tem, eu particularmente não uso curativo, daí a 2 dias eu libero o paciente lavar o cabelo. Se ele tiver feito a técnica tradicional, eu seguro um pouquinho mais a atividade física. Se eu tiver feito a técnica de FUE, eu libero um pouco mais precoce essas atividades físicas. Em termos de repercussão, que normalmente o paciente tem nos primeiros 48, dos primeiros 2 a 6 dias, talvez tenha um inchaço, um edema na região frontal, que pode ser alguma coisa que dificulte a atividade social dele. Não é todo paciente que tem, mas é preferível a gente deixar ele aberto a essa possibilidade. E provavelmente, já para atividade de trabalho, laborativa, se ele não tem nenhuma questão social que limite essa atividade dele, né, um constrangimento que o paciente não possa saber, ele pode trabalhar já com 48 horas, eu libero para o trabalho. Uhum. Surgiram algumas perguntas aqui Já tô vendo. do Dr. Eric. Meu amigo. Ele perguntou qual é a técnica que o doutor prefere e por quê. E se tem que raspar a cabeça. Tem. Bom, raspar a cabeça somente para a técnica do FUE, né? Eu, vou ser sincero, eu fui bem resistente em aderir ao uso do FUE. Eu sempre preferi a técnica do corte, que a gente diz, que é o FUT. Vou lhe ser sincero, se eu tivesse que fazer em mim, eu preferia que fizesse o FUT. Já até falei com o Eric que ele está na lista para fazer o meu. Então, assim, eu acho que o FUT ele é melhor para algumas situações, tá? Embora o FUE ele tenha uma boa indicação para determinadas situações. A minha única questão em relação ao FUE é que eu acho que a cirurgia passa a ser mais longa, mais demorada e, às vezes, nem sempre a gente tem a mesma quantidade de fios. Então, hoje eu tenho 2 linhas, vamos dizer, 3 indicações básicas. Se o paciente, por algum motivo, não aceita cicatriz ou tem alguma limitação para cicatriz, eu vou indicar o FUE. Se, por exemplo, o paciente já tem algum problema na área doadora, por exemplo, já fez uma cirurgia, mais de uma cirurgia dessa do corte, tem uma limitação, eu indico o FUE. Outra conduta que eu tenho é uma associação, a gente chama de uma cirurgia híbrida dessas duas possibilidades. Ao invés de eu tirar aquele corte grande que eu fazia anteriormente, eu faço um corte um pouco menor, numa área onde a pele responde melhor à cicatrização e complemento com a retirada do FUE. Essa também é uma outra possibilidade. Na verdade, a escolha da cirurgia ela é sempre baseada em comum acordo com o paciente e, é claro, com o que a gente pode obter. Se o paciente é candidato, pode se beneficiar das duas formas de cirurgia, eu entro num comum acordo entre o que ele deseja e o que pode ser feito. Se, porventura, isso não é viável, ou seja, ele é indicado para uma técnica ou outra específica, aí a decisão médica ela é preponderante.
Vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui e também eu já vou acrescentar algumas coisinhas. Tá. Perguntaram se pode ser retirado o pelo do peito para colocar na cabeça e cílios, pode, barba, sobrancelha, outras Sim, partes do corpo. sim. Só a título de curiosidade, a origem desses trabalhos, eles vão remontar à década de 40, né? Eles começaram a ser feitos no Japão, tá? Só que isso ficou muito restrito pelo período pós-guerra e a gente só foi ter notícia disso por volta dos anos 70, que já se fazia essa proposta. E a proposta inicial era utilizando pelos pubianos, tá? Essa foi a primeira descrição dessa cirurgia. Hoje, o que a gente faz? Para aquele paciente que, porventura, tem uma área doadora muito ruim, ou seja, muito limitada, a gente pode usar fios de outras regiões, principalmente pelos da região do tórax, tá? O que tem que ficar claro é o seguinte: os pelos da região do tórax normalmente são fios menores, né? Um pouco mais finos, então eles nunca vão ter a característica do fio natural, ele nunca vai crescer como um fio de cabelo normal. Então ele pode ser usado desde que o paciente entenda a limitação dessa área, dessa questão do fio, da qualidade estética dele. E, na minha visão, ele estaria mais indicado para um aumento de densidade do que efetivamente para tratar especificamente, unicamente a calvície. Para a região do supercílio, a gente também pode usar, e para a região de barba também. Normalmente, a área doadora é o couro cabeludo, que é a melhor região para a gente tirar esses fios, mas ele sempre vai ter esse detalhe. Por exemplo, para tratamento de sobrancelha. Esse fio ele vai sempre ser longo, como um fio normal. Então, a gente sempre, semana a semana, tem que ir e cortar esse fio. E, às vezes, a gente precisa, no caso feminino, que se use o rímel para dar um caimento nesse fio, porque, às vezes, ele não tem o mesmo caimento do fio do supercílio. Mas é algo que a gente faz com frequência. Só uma Especificamente... curiosidade. Diga. O pelo da sobrancelha, ele vai engrossando com a idade? Não, na verdade ele se mantém o mesmo padrão, né? O que a gente vai ter de alteração ao longo da idade é justamente o contrário. Quanto mais os anos vão se passando, mais os fios tendem a se afilando, tornando mais fino, né? Então, por exemplo, no mecanismo da calvície, o que a gente vai ter você tem ali em torno até os 45, vamos botar aí dos 20 aos 45 anos, o mecanismo da calvície, em que há a queda desse padrão masculino, né? Isso aí referindo ao homem. Depois isso tende a se estabilizar justamente pela baixa do hormônio masculino, né? Você tem uma queda, uma estabilização desse nível hormonal e você, paralelamente, tem uma diminuição, uma estabilização da calvície. Porém, após os 60, 70 anos, você começa a ter uma atrofia desses fios e ele começa a ficar um pouco mais fino, tá? Então aí você tem entre aspas, uma diminuição de densidade, tá? Uhum. E como que é feito esse implante? É feito é, cortes aqui na cabeça para Na implantar? Ou verdade, na como é verdade, feito? assim, basicamente a gente faz um furinho com uma agulha, você pode usar, tem profissional que usa a própria agulha dessas normais de injeção, um calibre um pouquinho mais grosso, existem lâminas próprias, cada profissional se adapta melhor a um tipo de produto. Mas, na verdade, é basicamente um furinho, como se fosse de uma injeção, eu faço aquele furo e naquele furo eu vou colocar o fio, tá? O grande detalhe é que em cada posição do couro cabeludo o fio nasce de uma forma. Então, na região anterior ele nasce bem angulado para frente, na região da coroa ele faz o desenho do redemoinho, e aí está a diferenciação do profissional, porque a gente tem que trabalhar essa angulação que a gente coloca o fio, justamente para ele nascer nesse ângulo. Tá? Então, por exemplo, no supercílio é justamente isso. A gente tem um desenho padrão e a gente vai seguindo esse desenho num ângulo bem semelhante ao ângulo do fio. Tá? Porque da forma que eu colocar o fio é a forma como ele vai nascer. Mas são vários furinhos. É uma cirurgia que ela tem longa, ela vai durar em torno, dependendo da técnica, de 6 a 12 horas, dependendo da técnica que a Nossa. gente usa. Ela é feita com sedação, né? Por que dessa sedação? Porque ela dói muito alguma coisa? Não. É porque justamente o
tempo é muito longo. Então, a gente gosta de tirar essa sensação desagradável do paciente estar ali deitado por muito tempo. Então, a sedação ela é basicamente por isso. E o que a gente vai fazer o tempo todo é isso. Vamos tirar o fio e implantar. Isso vai prolongando aí por todo esse tempo, gasta todo esse tempo. É um trabalho bem artesanal, vamos dizer assim. Minucioso, né? Bem detalhista. E daí, assim, né? Foi implantado ali. Tem algum micro pontinho? É colado para não Não. descolar dali? Não. Na verdade, assim, a gente introduz o fio, tá? As próprias substâncias do sangue vão fazer com que esse fio fique aderido ali naquela região. Claro que durante o ato cirúrgico ele sai um pouquinho, a gente ajeita e assim vai. E ele gasta 3 dias para se fixar naquela região, tá? Então, depois de 3 dias, o próprio organismo já criou uma irrigação sanguínea, já criou todo um vínculo com aquele novo fio que está ali. Depois desse período, esses 3 dias, num prazo de até 30 dias, todos esses fios que a gente implantou, eles vão cair. Isso às vezes é uma coisa que preocupa o paciente. Esses fios, eles vão cair, porque é um mecanismo natural do próprio organismo, e ele, na verdade, cai o fio, e às vezes o paciente assusta, porque tem aquele bulbozinho branquinho. Ah, mas caiu com o bulbo. Não. A zona germinativa, ela fica em volta desse bulbo, no interior da pele. E após 4 meses, esses fios começam a nascer, tá certo? Então, eles vão nascer com 4 meses, uns outros com 5 meses. E a gente, no caso do homem, por exemplo, o resultado a gente só considera depois de 1 ano. E para paciente do sexo feminino com cabelo longo, de 1 ano e meio a 2 anos. Por que isso? Porque o fio precisa crescer e tomar todo o tamanho, né, que ele vai ocupar para dar aquele volume. Eu costumo dizer para o meu paciente é o seguinte: a gente, nessa cirurgia, a gente nunca visa devolver o cabelo do paciente ou deixar o paciente cabeludo. Não é essa a ideia. No caso do homem, o nosso objetivo é tirar o aspecto de calvo, que são coisas parecidas, mas são diferentes, né? Então, às vezes, o paciente tem aquela ideia: não, eu vou ter o cabelo de quando eu tinha 18 anos de idade. Se a gente conseguir isso, ótimo, é o que a gente deseja, é ótimo. Mas não é a imensa maioria das vezes. E às vezes a gente acaba vendo uma imagem ou outra que parece que o paciente fez um milagre, da noite para o dia o cabelo cresceu, e isso muitas das vezes está relacionado ao uso de luzes, alguma coisa assim, ou até casos esporádicos que a gente possa ter, mas essa não é a regra do procedimento. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara em termos de expectativa de resultado para os pacientes. Uhum. Eu até vi um antes e depois do Elon Musk, que ele não tinha muito cabelo, e daí surgiu com um cabelão, né? Maravilhoso! Na verdade, assim, existem uma série de condições que a gente usa para dar esse resultado, né? E por isso que eu entrei nesse assunto, justamente pelo crescimento do cabelo. Se você vê uma foto de um paciente que fez o implante e tem o cabelo curtinho, você vai ter um grau de calvície. Esse mesmo paciente, se deixar o cabelo longo, aquela volta que o cabelo dá, todo aquele anelado do cabelo, aquilo se soma e cria um efeito de densidade, tá? Então, esse efeito de densidade, ele é obtido às custas do crescimento do cabelo e do cabelo longo. Então, todo esse processo faz diferença. Então, o paciente que usa o cabelo curto, ele tem um resultado X. Se esse mesmo paciente tiver o cabelo longo, não é que ele seja obrigado a usar o cabelo longo, mas se ele tem o cabelo longo, o resultado é muito mais favorável, né? A noção de densidade é muito maior do que aquele paciente que tem o cabelo curto. Um exemplo: se eu raspar o meu cabelo curto, a minha calvície vai parecer muito maior. Eu deixo o cabelo um pouco longo e esses fios se somam e dão um resultado muito mais satisfatório. Uhum. Então, no caso, assim, ainda no pós-operatório, o paciente ele não pode lavar a cabeça por quanto tempo? Varia de cirurgião para cirurgião, tá? A rotina de cada um. Existem colegas que o próprio cirurgião lava o cabelo do paciente no dia seguinte, ou alguém da equipe vai lavar o cabelo do paciente no dia seguinte. Existem outras pessoas que trabalham de outra forma. Lava muito bem a cabelo no primeiro dia, no pós-operatório, e depois o paciente só retorna a lavar depois de 3 dias, tá? Espere-se esse prazo de 3 dias para iniciar a limpeza do couro cabeludo. Eu, particularmente, prefiro dessa forma. Eu peço ao meu paciente, depois de 3 dias, ele pode lavar sozinho,
sem problema nenhum, pode esfregar, sempre com a polpa digital, sem usar a unha, e pode tomar quantos banhos quiser por dia. Eu, particularmente, peço ao paciente para lavar de 2 a 3 vezes por dia o couro cabeludo, para acelerar a queda daquelas crostas, todo aquele sangue que está ali acumulado. Tá? Eu, particularmente, se eu fosse fazer, né, se eu fosse homem ou mulher, né, que faz isso, eu ia ficar com medo. Que tem esse medo no... Não sei se cortou. Cortou o som? Deu uma Oi? cortadinha ali, sem querer, recebi uma ligação. Eu só vou esperar um segundinho, eu vou botar no modo avião pra não me ligar. Não sei porque as Tá. pessoas me ligam, não sei o que eu tô fazendo. Desculpa. Pronto, podemos? Vou... Aham, agora deu certo, desculpa. Mandar um Então, abraço para o doutor Alan aí, para a doutora Beth já também, vi. que tá vendo a nossa Eu- live. Então, a gente estava falando dos fios, né? Da queda dos fios, de Isso lavar da o couro cabeludo. lavagem. Ah, sim. É bem normal o paciente que tem medo de lavar o couro cabeludo, mas é pelo contrário. Quanto mais ele lava depois dessas 72 horas, melhor para a recuperação dele. Porque, assim, eu costumo dizer que a cirurgia ela não tem muita limitação clínica, limitação de pós-operatório. Diferente, por exemplo, um abdômen que o paciente não pode fazer exercício, tem alguma limitação. A cirurgia do couro cabeludo, ela não tem essa limitação do ponto de vista tão restrita, do ponto de vista de exercício, de sol, essas coisas. Mas ela tem uma limitação estética muito grande, né? Porque a aparência do paciente nos primeiros dias, às vezes, ela é um fator limitante. Então, como eu disse, os 6 primeiros dias, um inchaço na região da testa, que é desagradável esteticamente. Após isso, aonde a gente coloca os fios, às vezes se formam crostinhas, né? Então, quanto mais rápido a gente elimina esse efeito, mais rápido o paciente pode voltar a trabalhar, já que nem todo paciente pode trabalhar de boné, por exemplo, tá? Uhum. Em relação a mulheres que têm a testa muito larga, elas podem fazer essa cirurgia para Pode, corrigir? pode. A gente faz com frequência, é uma excelente indicação. Vamos lá, especificamente para o público feminino, tá? A gente teria basicamente aí 3 indicações para esses pacientes, tá? Primeira indicação é essa que você comentou, em relação à testa longa, tá? Sendo que para esses pacientes a gente tem que observar algumas coisas, tá? Se o paciente já nasceu com a testa longa, ou seja, ele tem esse padrão desde a infância, esse é um paciente que está candidato a essa cirurgia sem problema algum. Existe uma parcela da população feminina que desenvolve uma calvície que acomete essa região anterior, tá? Que aumenta esse padrão da testa, vamos dizer assim, e ele vem com o tempo, ela acontece com o tempo. Isso daí a gente chama de uma alopecia frontal fibrosante, que é o termo certo para isso. E aí isso passou a ter um diagnóstico nos últimos 10 anos, tá? A gente começou a ter diagnóstico dessa afecção nos últimos 10 anos, e esse tipo de paciente, ele não é candidato à cirurgia. A cirurgia não dá resultado para ele, infelizmente. Então, se há dúvida para essa possibilidade, a gente precisa fazer uma biópsia, uma conversa com o dermatologista para diferenciar se ele tem esse quadro ou não. Então, essa seria a primeira possibilidade para o sexo feminino, que seria a região frontal longa, e a gente faz com frequência, o resultado é muito bom. Existe uma segunda possibilidade, que é aquela cicatricial. Então, por exemplo, o paciente que tem uma cicatriz de um acidente, de algum trauma, ou então aquele paciente que fez mais uma ou mais de uma cirurgia da face e que tem um recuo por conta da tração da pele dessa região, dos pelos dessa região. Isso a gente faz com muita frequência também e o resultado é muito favorável, que é devolver esse contorno de pelos dessa região. Existe uma terceira opção, né, que é a alopecia que a gente diz padrão androgenético, ou seja, aquela mulher que tem um padrão de rarefação do couro cabeludo, uma calvície dessa região. Essa o prognóstico é um pouquinho mais reservado em relação à cirurgia, tá? Primeiro,
porque essa afecção, essa alopecia, ela pode, em determinadas circunstâncias, atingir a região doadora, aonde a gente vai tirar os fios, pode ser uma área que esteja comprometida. E segundo, porque conseguir uma densidade de um padrão feminino, que é uma densidade muito alta, em determinados pacientes, pode ser complicado. Então, assim, traduzindo, um homem com pouco cabelo, ele é aceitável dentro do padrão estético. A mulher com pouco cabelo não é uma coisa muito legal. A gente sempre quer uma densidade muito alta. E, às vezes, dependendo do grau dessa atividade de doença, desse padrão de alopecia, a gente pode ter uma restrição em termos de resultado. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Uma outra coisa que acontece muito com o paciente do sexo feminino, acontece com o homem também, mas para a mulher isso é mais representativo, é que quando a gente faz a cirurgia, ou seja, quando a gente coloca aqueles implantes, aqueles fios naquela região, durante o processo cicatricial, nesses primeiros 4 meses, pode haver uma queda temporária dos fios naturais da paciente, tá? Então, às vezes, o paciente faz a cirurgia, nos primeiros 4 meses não tem resultado nenhum, porque aquele fio não cresce, e ainda tem uma piora do quadro. Então, é um Meu período Deus! de desespero. São pacientes bem difíceis, né? Então, o paciente tem que estar muito bem orientado por isso. E eu costumo, meus pacientes às vezes me ligam, doutor, o senhor falou que ia acontecer, mas é isso mesmo? Está caindo, é assim mesmo? É. Depois de 4 meses, aqueles fios todos voltam a crescer. E como eu disse, 1 ano e meio, você já tem um resultado totalmente favorável a esse tratamento, desde que se guarde essas características individuais do grau de intensidade dessa calvície feminina, tá? E a calvície feminina, né? Ela pode ser associada a uma frontoplastia também, junto? No passado, isso era uma indicação. Tá? A gente ainda vê algum ou outro paciente perguntando se pode fazer uma frontoplastia para avançar o retalho, coisas nesse sentido. Quando a gente faz essa cirurgia, a gente tem algumas outras situações que são melhor contornadas caso a gente faça somente o implante de cabelo. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, todo procedimento cirúrgico, todo procedimento cirúrgico, há possibilidade de complicações. Não existe procedimento, na verdade, não existe procedimento médico que não possa ter complicações. Então, vamos considerar, se eu faço um corte em toda essa região, existe a possibilidade da lesão de determinados nervos que podem dar uma coceira, um prurido muito grande ao longo da vida dessa paciente por determinada lesão nervosa. Isso é uma coisa que está descrita. Ah, é uma complicação, é erro do cirurgião? Não, é algo que pode acontecer, está descrito que pode acontecer. Outra coisa, quando a gente produz um corte, óbvio, tem uma cicatriz naquela região. E aí você pode ter uma perda de fios, uma falha de pelos naquela região. Então fica uma área cicatriz aparente. Às vezes a paciente quer fazer um penteado, não pode, porque ela vai ter um corte naquela região. Então isso é algo que também pode acontecer. Então a tendência, assim, é claro, individual de cada cirurgião, não existe nada absoluto e é caso a caso. De modo geral, a minha visão é justamente o que você falou. Se o paciente tem a testa muito longa, eu prefiro avançar esse implante de cabelo para cobrir essa região e melhorar esse desenho. Eu acho que o resultado é mais natural e mais agradável e a cirurgia ela é menos agressiva, vamos dizer assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Era isso? Sim, respondeu. Tá. E a partir de que idade pode ser feita? Então, teoricamente não há uma indicação por faixa etária. Por exemplo, uma criança que tenha um trauma, uma cicatriz, a gente pode tratar essa cicatriz pela enxertia. Há uma recomendação não oficial, tá? Não é uma coisa oficial, mas pacientes masculinos na casa dos 20 a 25 anos normalmente não são bons candidatos à cirurgia. Tá? Por que isso? Porque a cirurgia não funciona? Não, a cirurgia funciona. Mas é que esses pacientes eles tendem a manter na memória estética deles o padrão de cabelo dos 18 anos. Lembra que eu disse que a gente não tem o objetivo de deixar o paciente cabeludo e sim disfarçar a calvície? Então, às vezes, esse paciente, ao longo da vida, vai desenvolver uma calvície muito severa, tá certo? Às vezes ele vai ter uma calvície grau 7, que tem toda a área calva exposta. E aí, o que a gente vai ter?
busca de um resultado indefinidamente que nunca vai ser atingido. Então, a própria cirurgia pode gerar uma insatisfação no paciente. Ele opera com os 20 anos, ele tem um resultado X, mas ao longo da vida dele a calvície progride e ele sempre vai querer aquela cirurgia, aquele cabelo que ele tinha nos 18 anos, porque é o padrão que ele tem. E a gente não consegue obter na imensa maioria dos casos. Então, são coisas que a gente tem que ponderar caso a caso, desejo a desejo do paciente. Às vezes, para esse paciente, talvez seja interessante o tratamento clínico primeiro, né? A gente segura aqueles fios, posterga essa calvície há um tempo a mais, e aí no futuro, depois que ele está lá, talvez na casa dos 30 anos, aí a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico. Tem um detalhe que é a naturalidade do resultado, né? Então, por exemplo, o paciente na casa dos 20 anos, ele normalmente ele não quer entrada nenhuma, ele quer aquele cabelo certinho, que é o cabelo que ele tinha aos 18 anos. Com 20 anos, isso é perfeito. Com 30 anos, talvez. Com 40, 50, 60 anos, o normal é que o homem tenha um desenho de entrada. Tá? Que esse desenho de entrada vai combinar com o envelhecimento da face. A face tem que ser harmônica. Então, o que às vezes acontece, esse paciente fica, né? A gente fez lá aos 20 anos, o cabelo dele está aqui. Ele vai envelhecer com aquele cabelo de 18 anos. E aí vamos dizer assim, olha, tem alguma coisa errada com esse cabelo dele. Porque a linha de implantação de cabelo é de uma pessoa de 18 anos, mas a face está com 40, está com 50, está com 60. Então, há uma desarmonia entre o resultado. Então, você começa a notar que algo foi feito. E a tendência da plástica hoje, com raríssimas exceções, é que a gente tente suavizar os traços e dar harmonia aos traços, e não produzir desequilíbrios, né? Então, hoje, o conceito é que a gente faça uma abordagem integral do paciente. Vou dar um exemplo. Você tem o nariz, às vezes o paciente tem o dorso, né, do nariz alto. Aí você acha que se aumentar a ponta, você equilibra. Não, às vezes o problema está no dorso. É tirar aquele dorso que está alto. Então, assim, identificar qual é o verdadeiro problema do paciente e tratar aquele ponto focal, às vezes, sempre observando a integralidade, principalmente do rosto, é que vai dar o resultado mais natural. Uhum. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, da naturalidade até no implante da juventude para Que foi um dos mais primeiros homens mais métodos, maduros. dos primeiros métodos de tratamento, por exemplo, de calvície, a gente usava retalhos, tá? Que seriam basicamente os cortes, como você perguntou, da frontoplastia. O que acontecia? O paciente passava a ter uma linha reta de implantação e você tinha uma pele sem pelo e do nada começava a ter cabelo. E não é natural. Normalmente o cabelo ele vai começando um degradê. Você tem uma pele sem pelos e começa um pouquinho de fios esparsos e depois vem a densidade. Então, com cirurgias ou com a frontoplastia, você não consegue repor isso, essa naturalidade, né? E tudo isso é um efeito. E, claro, como eu disse, ao longo do tempo, o processo de envelhecimento do paciente também é importante, principalmente na face. Às vezes o paciente diz assim, mas vou fazer isso, mas vai desaparecer, eu quero algo definitivo para o meu rosto. Não existe, né? Se eu fizer um tratamento definitivo para a região malar, por exemplo, e eu continuo o envelhecimento dessa região e dessa região, há um desequilíbrio nessa região. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Essa é a verdadeira tendência da plástica, né? Uhum. Só mandar uns oizinhos aqui. O Dr. Christian também mandou um oi pra gente. Boa noite pra ele. E agora o Dr. Marcelo Cury também apareceu na nossa live. Grandes amigos e grandes cirurgiões. Uhum. E assim, a área doadora, pode acabar essa área doadora? Então, a gente tem limitações, sim. A gente tem limitações para a retirada do fuso, como eu disse, né? Então, o fuso ele dá uma quantidade de fios, uma cicatriz naquela região. No segundo tempo cirúrgico, a gente remove ao redor desse fuso e assim vai. No passado, a gente não tinha o uso do FUE, então chegava um momento que não tinha mais pele para eu poder tirar naquela região, a gente interrompia o tratamento ali. Com o FUE, isso a gente já tem um ganho a mais. Então, eu posso tirar fios com o FUE de toda a região do couro cabeludo, como posso associar as duas técnicas, eu posso fazer uma só. Então, isso amplia a área doadora disponível, tá? Porém, o FUE também ele tem uma determinada situação que a gente tem que pensar.
Para aquele paciente que tem pouca densidade aqui e vai procurar um cirurgião muito desavisado e vai dizer assim, eu coloquei 10 mil, 20 mil fios, aquela coisa do número, né? Que às vezes até é impossível de contar, porque o paciente não consegue. Só o cirurgião pode dizer isso, mas essa avidez por um número grande de fios pode gerar, sim, falhas na região doadora. Por exemplo, existe um limite de fios que eu posso tirar com a técnica de FUE, por exemplo. Então, principalmente uma região que tem menos pelo, se eu tiro uma quantidade muito grande, esse paciente vai ter uma rarefação que pode ser, inclusivamente, um prejuízo estético para essa região. E, às vezes, a gente não consegue resolver isso daí. Toda cirurgia ela tem que ser pensada em todas as possibilidades, né? Então, por exemplo, o paciente ele tem que estar apto para usar ou o cabelo curto ou o cabelo longo. E a gente tem que trabalhar toda essa questão estética de que o paciente pode mudar de ideia na vida dele em algum momento. E aí a gente tem as indicações cirúrgicas pensando nisso daí. O doutor Marcelo fez uma pergunta que eu também ia fazer aqui. Doutor Leandro, acha que a robótica tem resultados superiores no transplante capilar? Nossa, falei até errado. Capilar ou é mais marketing? Então, vamos lá. Eu, particularmente, acho que o atual estágio da cirurgia robótica não é o melhor padrão que a gente tem para trabalhar. Vou lhe dar um exemplo. Porque a gente escuta, às vezes, falar o robô e pensa que é o robô para qualquer cirurgia. Não, são máquinas diferentes. Então, por exemplo, uma cirurgia da cirurgia geral ou uma cirurgia urológica via robô, né, que usa um robô que se chama Da Vinci, esse robô, o que ele faz? Ele amplia o movimento da mão humana. Então, por exemplo, se eu tenho um arco de rotação da minha mão, esse robô ele consegue rodar essa mão muito mais, esse fio ou esse aparelho, muito mais vezes do que minha mão conseguiria fazer. Então, ele amplia a capacidade da mão humana. Tá? O atual estágio da cirurgia robótica para implante capilar, ele não tem uma ampliação do meu movimento. O que ele faz? Ele tende a substituir a função da mão humana. Ele foi feito para dar conforto ao cirurgião, tá? E, infelizmente, a máquina ainda não consegue suplantar a capacidade de adaptação do nosso cérebro. Então, o que acontece? Um exemplo, quando eu começo a fazer o FUE, eu estou tirando. Se em algum momento eu percebo que eu lesionei algum fio ou algum bulbo, eu calibro o meu movimento ou a minha mão e já começo, logo a seguir, a tirar de outra forma e poupando aqueles fios que estão ali. O robô não faz isso. Ele programa a retirada e vai retirando. Então, se ele está lesionando a área doadora, para ele não tem problema. Só que o robô, existe aí uma diferença, né? Eu tenho formação de cirurgia geral, né, que é a formação de cirurgião plástico, né? Medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica. Todo cirurgião plástico tem que passar por isso. Então, suturar, dar ponto, centro cirúrgico, para mim, é o meu dia a dia, né? Infelizmente, a gente está caindo num aspecto muito de mercado da cirurgia de cabelo. Tem empresas, como você tem empresas que fazem botox, empresas que fazem determinados tipos de procedimento, tem empresas que estão fazendo isso em série, vamos dizer assim. Propriamente elas não usam robô, mas o robô se encaixa muito bem para isso. Aquela produção em série que não está muito interessado em preservar nem a área doadora, nem a cirurgia que vai ser feita. Mais ou menos essa proposta. Obrigada. Eu vou dar só uma olhadinha aqui, né, para relembrar alguma pergunta. O doutor usa o microscópio? Uso, sempre. Sempre uso o microscópio. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, não era a minha... Cheguei a pegar uma época que não se usava o microscópio. Depois eu passei para um microscópio que a gente chama de binocular, ou seja, que ele tinha duas lentes. Usei esse microscópio durante muito tempo e já tem mais de 10, 11 anos a gente adquiriu um novo tipo de microscópio que ele não tem essa lente, ele é como se fosse uma tela, né? A enfermeira encaixa o rosto ali e isso, por incrível que pareça, acelerou demais a cirurgia, melhorou muito a qualidade da cirurgia. Na minha opinião, é algo indispensável para o procedimento cirúrgico, o uso do microscópio em campo cirúrgico.
Uhum. Me falaram que o doutor tem um hobby que é os bonequinhos que o doutor faz de 5 centímetros. Tem, Que o doutor verdade. pinta até os detalhes dos olhos Tem. microscopicamente. Com microscópio. É, Até dentro então de casa está aqui. Pena que eu não tenho é nenhum para mostrar muito aqui. detalhista, doutor. Parabéns. Obrigado. Dois hobbies. É, Esse é a cozinha, a culinária. eu ia perguntar também, me falaram que o doutor e sua esposa, quando vão na cozinha, fazem Sim. pratos deliciosos. Até entrei lá no Instagram. Eu Segue a gente. Dois também na gosto gula. de cozinha. Ótimo. Como que é o nome mesmo? Dois na gula. Dois na gula, isso. Eu também gosto da parte de comer, né? Seja E bem-vindo. daí eu Acompanhe a vi gente lá. lá. Eu vou pegar algumas receitinhas, aquela do camarão, do macarrão com camarão e limão, né? Isso, Parece bem gostosa. com certeza. É, e a partir, na mulher, assim, a partir de que idade que ela começa a ver essa falta de cabelo e ela pode procurar cirurgia? Normalmente a gente pede para orientar o tratamento clínico primeiro, tá? Para o paciente do sexo feminino, a gente tende a ver essa questão do tratamento clínico. Se o tratamento clínico não deu o resultado favorável, que é a melhor opção, aí a gente efetivamente parte para o tratamento cirúrgico. Então, a gente seria assim, a última ponta dessa escada do caminho. A partir de qual idade, é difícil dizer. Tá? A calvície feminina tem um padrão totalmente diferente do padrão masculino. Então, uma paciente que já começou com um quadro clínico precoce, ela deve procurar o dermatologista e seguir o tratamento. O tratamento varia muito, muda por vezes. Tá? A gente tem uso do minoxidil, uso de finasterida, uso de aplicação tópica, de injeção de substâncias. Tem uma série de produtos que são tentados, tá? Mas isso, para a mulher, não tem idade pro tratamento clínico. O tratamento cirúrgico, a minha preferência é quando ela já tentou o tratamento clínico e não teve bom sucesso, ou então se é um apoio a esse tratamento. Um plus a mais, vamos dizer assim. E quem faz o transplante, ele pode fazer alisamentos depois? Cabelo normal, é um fio normal de cabelo normal. A única coisa que às vezes acontece é que esse fio, ele é um pouquinho mais grosso que o fio dessa região, tá? Então, ele esteticamente ele pode nascer um pouco mais pesado, um pouco mais longo, principalmente para o homem ele pode nascer um pouquinho mais crespo, vamos dizer assim, mas é um fio totalmente natural. Pode pintar, pode até arrancar todo que ele vai nascer depois de um tempo, tá? Ele cresce pro resto da vida. Eu não sei se o doutor quer responder, mas é uma pergunta que não é bem relacionada a transplante, mas pergunto muito aqui na página por que o cabelo cai depois da cirurgia. Não da cirurgia de transplante, mas vai fazer uma cirurgia plástica e daí tem uma queda de cabelo. Por que isso acontece? Depende vários mecanismos, né, que podem acontecer. Basicamente é uma coisa que a gente chama de eflúvio, tá? Isso pode estar relacionado a uma perda volêmica, ou seja, diminuiu a quantidade de ferro no sangue. A mulher é muito lábil a essa mudança de ferro. Às vezes a dosagem de hemoglobina está normal, mas existem outras substâncias que levam o ferro e levam o oxigênio pelo organismo, que podem cair nesse pós-operatório, tá? E aí você vai ter essa repercussão. Pode ser um fator local, por exemplo, uma cirurgia de face, alguma coisa que mexa naquela região, tá? Então, você tem uma diminuição da irrigação pelo inchaço, pelo edema, pode ocasionar isso também. E existe um terceiro fator que no livro diz que não acontece muito, né? Diz que a frequência é pequena, mas no consultório a gente sempre vê essa associação, que é o fator emocional. O estresse cirúrgico, o estresse com aquela cirurgia ou o estresse com algum problema pode desencadear a queda do cabelo. Normalmente, o que está ligado ao estresse são quedas regionais, não tem uma queda como uma amplitude longa, como da calvície androgenética, mas vira e mexe, a gente escuta alguma coisa do paciente sempre relacionar. Ah, eu perdi meu emprego, meu cabelo caiu. Fui fazer vestibular, meu cabelo caiu. Me separei, meu cabelo caiu. Então, no consultório, a gente sempre vê atrelado
a uma queixa emocional. Se isso tem relação verídica ou é alguma coisa, vamos dizer assim, folclórica nossa, eu não saberia dizer. Mas no livro diz que é raro. Mas também no dia a dia a gente considera essa como uma das 3 possibilidades para uma queda nesse pós-operatório. Tá? Uhum. Estresse cirúrgico seria o básico, ou emocional ou físico. Uhum. Então, o segredo é ser tranquilinha, zen, meditar, que daí que é com cabelo... Mas Alimentação Buda não saudável. tinha cabelo, né? É? Muito cabelo. Buda não tinha muito cabelo. Não sei se ele raspava. Tem essa possibilidade, a gente não sabe. É, pode ser. Vou pesquisar depois para ver. Isso que é curiosa agora. Para o homem existe o fator genético. Tá? Então, assim, o fator genético para o homem ele é preponderante, independente de qualquer coisa. Agora, existe também o interessante, é o fator cultural. Né? Em algumas culturas, a falta de cabelo é algo que marca. Eu vou te perguntar, a pergunta é o seguinte: a natureza ela é sábia, então ela prepara a imagem da pessoa, do ser humano para uma determinada função, né? Uma função nossa, ancestral. Por que tem a calvície? Por que a natureza criou a calvície? Será que talvez ela criou a calvície como um sinal de que lá atrás, na época das cavernas, aquele ser humano ele era mais velho, talvez não fosse o mais capaz para aquela época, né? É um sinal de envelhecimento, né? Talvez ele não fosse o melhor reprodutor, mas talvez fosse o melhor líder para chefiar aquele bando. Então, são coisas assim que a natureza faz e a gente não entende o motivo. Claro que o padrão estético é outro, totalmente diferente. Por exemplo, o padrão estético no passado, o gordinho era o bonito. Por que o gordinho era bonito? Porque ele conseguia se nutrir, né? Ele tinha tempo para ficar dentro do castelo, comendo, né? Não precisava, a pele era pálida, porque ele não tinha que trabalhar na lavoura, então ele era o mais abastado. Hoje é o contrário, né? Quem é que tem tempo para se cuidar, para correr, para ter uma alimentação saudável, se proteger, né? Então isso passou, esse padrão estético hoje marca quem é o mais saudável. O mais saudável é esse o padrão. E assim a natureza vai seguindo o seu caminho. Uhum. Doutor, queria agradecer ao doutor pela live. Não sei se o doutor quer falar mais alguma coisa. Não, agradecer só a oportunidade, estou à disposição de vocês e fico muito feliz pelo convite. Sim, imagina, o prazer é meu, né? E a primeira live do doutor ainda, aliás, a primeira foi o nosso teste, né? Sim, essa aqui, a primeira e a segunda live já. sim. Que honra! Honra minha. E quero pedir desculpa de ter recebido a ligação na hora. Eu não esperava receber uma ligação. Às vezes surge alguém além, assim. Os mortos também vivem, né? Do nada, Não, às vezes. Agora tem o Necessita. 0800 de São Paulo que liga para todo mundo. Daí eu já coloquei no modo avião e vou voltar a colocar as lives no modo avião para não atrapalhar. Até fica uma dica pro doutor também, quando for fazer as outras lives. Coloca no modo avião, tira os dados, só usa o Wi-Fi tranquilinha. Tá bom, então, pode deixar. Então é isso. Boa noite. Obrigada a todo mundo que participou da live. Obrigada ao doutor. E que sua esposa também estava participando aí da live. Um abraço para ela. Beijo. Corujas. E bons pratos para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.